Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pava Quiz, que hoje está mais do que especial, porque tem uma convidada muito especial, que não só especial como é ilustre, como está dizendo o Hélio. É uma convidada que ela faz parte da história do Brasil, faz parte também da história da ufologia brasileira e mundial. Eu estou falando nada mais, nada menos do que da Jamie Howlett. Seja muito bem-vinda, Jamie Howlett, à direita do seu vídeo. Ela está aqui hoje para participar do quiz com a gente. Ela que é autora do livro Amazônia, que é um livro muito interessante, um livro muito legal. A gente já comentou aqui no canal e iremos comentar outras vezes também. Eu deixo aqui como recomendação também este livro. Bom, a gente vai falar mais dele ao longo do nosso quiz, porque também estamos aqui com aquele que tira a música das profundezas do espaço, o Chris Kitts. Mais uma vez no heliocentrismo está o Hélio. Deem as boas-vindas. Muito bem, estão prontos, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Que bom. Então, muito bem, as perguntas de hoje serão muito legais. Eu espero que vocês gostem também. Aliás, foram enviadas por vocês. Não se esqueçam de enviar muitas perguntas. Encham de perguntas aquele link que está na descrição deste vídeo, para que tenhamos cada vez perguntas mais ricas. É o Ciro Bottini das perguntas. Pergunte. Bom, gente, então vamos começar. Muito bem, e o Chris, que está com 13 pontos, é a cor azul. O Hélio no centro é a cor verde com 62 pontos. E a Jamie Howlett estreando o nosso quiz hoje de cor roxa. Está certo? Então vamos começar com as perguntas. Irei começar perguntando para o Chris. E vocês podem perceber que hoje a nossa temática ela está de outro mundo. Bom, e a primeira pergunta para o Chris é: como se chama o gaúcho da cidade de Sarandi, aqui um pouco mais ao norte, que em 1958 foi abduzido por extraterrestres? Pergunta enviada por Josiane Soares. Tempo. É o Belete. Ah, como? O Belete. Qual é o primeiro nome? Pô, não vale só o primeiro nome, o segundo nome? Pode valer, né? Pode valer. Inclusive é o caso, né? Caso Belete. O Arthur Belete, né? Então tá Arthur bom. Belete. Então tá bom. Muito bem, acertou. O Arthur Belete. Muito boa. Como eu esqueço o nome dele, o primeiro nome. Olha só. É só pra perguntar que a gente dá branco. O Belete. Agora a pergunta foi enviada pelo aquele que faz música com o ruído cósmico. Pelo Chris Kitts. E é para o Hélio. E a pergunta é a seguinte: a primeira vez na história que o termo discos voadores apareceu foi em 25 de junho de 1947, quando 2 jornalistas publicaram uma entrevista do piloto civil que avistou 9 objetos voadores em forma de disco muito brilhantes, quando sobrevoava a área de Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Qual o nome do piloto que batizou os UFOs de discos voadores? Tempo. Boa sorte, o Belete. Ai, boa sorte. Boa sorte é o nome dele. Olha, não, eu vou dar uma dica. O xará dele é Extermina o Futuro, o xará dele. Nossa, essa dica foi boa. O xará dele Extermina o Futuro. Os nomes, sempre os nomes. Ai. Então, Hélio, quem foi que criou o termo os discos voadores? Tu tem 2 segundos. O Herbert Richards. Acabou. Não, o Herbert Richards. Hélio errou. A resposta certa seria a inimaginável Kenneth Arnold. Olha aí. Peço desculpas. E aprendendo, né? A Jenny saberia. Com certeza.
Não. Bom. E a pergunta agora é para Jamie, autora do livro Amazônia. E é, em uma visão espiritual, qual a maior ilusão do mundo? E tem opções. A primeira opção é o efeito do Daime ou a ayahuasca. É o mundo material, né? O mundo como se conhece, ou o poder e a autoridade constituída. Então, na visão espiritual, qual é a maior ilusão do mundo? Tempo. Letra B. Letra B. O mundo material. Muito bem, certa resposta. Parabéns. Aê! Aê! Abriu o nosso quadrante. Parabéns, abriu o jogo bem, marcando um belo ponto. Parabéns. Bom, a próxima pergunta. Jamie, tu mora aqui no Rio Grande do Sul também, né? Grande. Isto, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É aqui um pouco mais ao sul. E Sarandi do Arthur Belletti é um pouco mais ao norte, né? Como acontece caso aqui no Rio Grande do Sul, ele e os próximos somos nós. Né? Daí nós vamos fazer, eu vou levar a câmera, filmo tudo. Bom. Ok. Agora é para o Chris, que do borbulhar das lavas do sol cria uma nota musical. Quase rimou, né? Bom, vamos lá. Chris, qual o nome, enviada pela Hayat Kassebe, qual o nome do herói grego que foi atingido fatalmente no calcanhar? Tempo. Aquiles. Aqueles quais? Aquiles. Calcanhar de Aquiles. Aqueles que foi atingido. Aqueles que foi atingido. Certa resposta. Aquiles que foi atingido fatalmente no calcanhar de Aquiles. Tanto que o nome do calcanhar é de Aquiles, né? Não é? Muito bem. Aquiles. Parabéns, marcou mais um pontinho. Hélio, agora é tua vez. E vamos ver. A pergunta da Hayat Kassebe mais uma vez. E a pergunta é assim. Na coleção de histórias e contos populares conhecido como As Mil e Uma Noites, qual o nome do personagem que é um marujo? Tempo. Olha, essa pergunta vai para aqueles que dizem que as fáceis vai para o Hélio. Ai, Hélio. E agora se vira nos 30. Tu pode repetir, né? Qual é o... Posso. É o nome do barulho da... Na coleção de histórias e contos populares conhecida como As Mil e Uma Noites, qual é o nome do personagem que é um marujo? Olha, se você que está vendo o vídeo sabia dessa resposta, deixe nos comentários. Eu sabia. É o Popeye. O Popeye. O Aladdin. Bom, gente, o tempo esgotou. E a resposta certa seria Sinbad. Sinbad. Cara, Sim. quase igual o Simba. Como é que eu não lembrei? Sinbad. Mas, Pois é. Será que hoje vai ser o dia que o L não marcará a ponta? Corre o risco. Se seguir nessa linha tá aí, chovendo já, né? Tá chovendo, então pode ser que seja. Vera Vector. Jamie, depois tu nos conta um pouco mais da tua história lá. Que acho que todo mundo está louco para saber. A tua pergunta é: no simbolismo budista, qual o significado mais importante da flor de lótus? Tempo. Ela tem vários significados, qualquer um está bom. O renascimento. O significado mais importante da flor de lótus. Renascimento? Poderia ser, né? O despertar. O despertar. Certa resposta. Esta é válida. Aí. Muito bem. O despertar, a pureza, né? A consciência. Todas essas perguntas, respostas estariam aceitas. Muito bem. Hoje eu tô levando uma surra aqui. É verdade. Agora, Cris, eu quero que tu veja esta. Olha só. Qual é a única doença fatal que todos os seres humanos compartilham? Tempo. É quase que uma charada. Fatal?
Fatal. Ninguém escapa, aliás. Ai. Sei lá, gripe, dor de garganta. Gripe. Não, mas é uma doença fatal que todos compartilham. Tempo. Nossa, o a Carran, morte. O extraterrestre Carran já falava, né? Que é uma doença isto. Que todos os seres humanos compartilham. Alguns tentam lutar contra. O que? O envelhecimento, a morte? Certa resposta, o envelhecimento. Louco. A morte, olha o que eu tô falando. A morte. Cristo tá de vento em polpa. Muito bem. Eu achei que era ignorância, né? Eu acho que não é hoje, Hélio, que tu vai errar todas. Eu tava torcendo pra te errar todas, só pra ter o dia que tu errou todas. Muito obrigado. Brincadeira. Mas eu acho que essa tu vai acertar, infelizmente. Brincadeira. Bom, Hélio, essa pergunta é a seguinte. Amigo desse, né? Numa visão espiritualista, quantos corpos atuantes possui cada ser humano? Tempo, numa visão espiritualista. Quantos corpos possui cada ser humano? Eu vou errar a proposta. A gente fica feliz, cara. Oba! Não, na visão espiritualista, pelo filtro hindu, tibetano, são 7 corpos, né? Certa resposta! Mas existem outras tradições que dizem ser outros números, mas é 7. Realmente, né? Só que eu acredito que no nível lá tão mais alto, acho que ele nem se chama mais pela nomenclatura de corpos, talvez, né? Porque é algo bem já diferente. Agora, a nossa pergunta é para a autora do fantástico livro Amazônia, da Operação Prato. Esta operação foi uma operação muito incrível. Teve um vídeo aqui do canal que eu falei sobre a Operação Prato. Em mais detalhes, que eu fui lá visitar a Casa de Cura em Florianópolis e quem me contou foi o pessoal lá da Casa de Cura. Que foi lá que eu conheci essa operação, né? Já passou no Globo Repórter, já teve uma grande vinculação, porque é um caso muito interessante e que vale a pena você se conhecer. Jamie, considerando... O Eli tá na Operação Xícara. Considerando várias obras de expressão literária, plástica e filosófica da humanidade, quais são os elementos básicos na constituição da matéria? Eu vou resumir. Quais são os elementos do universo? Constituição básica da matéria. Tempo. E uma dúvida. Certo. Isso a nível espiritual ou de verdade? A nível de matéria física, né? De matéria física? Isso. Carbono, hidrogênio, nitrogênio... Isso. Não deixa de estar certo, né? Oxigênio... A pergunta da Raete diz: quais são os elementos básicos na constituição da matéria? Ela quer saber o nome dos elementos, dos 4 elementos. Então seria nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Olha, agora chegamos no momento culminante do nosso quiz. Porque eu de forma alguma poderia dizer que está errado, porque são esses elementos que ela falou que compõem realmente a matéria, né? Aqui, as opções dadas como correta aqui os elementos da água, terra, fogo e ar, né? Mas a nível espiritual, né? Mas como ela falou de elementos básicos da constituição da matéria, está correto. Porque né? Na maior parte ainda o carbono. Então, está certa a resposta. Muito bem, Jamie. Sem eles não tem água, não tem fogo. Exatamente. Exatamente. Agora, Cris, a pergunta retorna. Para quem faz as músicas com os átomos, com carbono, com hidrogênio e tudo mais. Eu, Cris. Olha que grupo hoje formado, né? E, Cris, a pergunta é a seguinte, é enviada por mim, então se prepare. E é muito interessante e vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal, se é que já não teve. Vamos ver. A pergunta é: para que serve a tecnologia de cristal ARC, desenvolvida pelo físico Nassim Haramein? Estreou, né, dia 12 deste mês de setembro de 2017. Ele
criou, a partir de 25 anos de estudo, ele conseguiu criar o primeiro cristal com a tecnologia ARC. E foi um marco para a história da humanidade. Agora, há poucos dias atrás, dia 12 de setembro, ele criou o primeiro cristal com tecnologia ARC. Para que serve um cristal de tecnologia ARC? Tempo. Cara, justamente a matéria que eu não li dele. Eu sei que tu segue ele no Twitter, porque lá no Twitter eu vejo. Sigo, mas eu não peguei, cara, isso. Eu não li essa matéria. Eu sei que ele já vinha pesquisando, deixa eu tentar. Eu achei 30 muito segundos. Interessante. Agora, na verdade, 20. Nossa. 404, not found. Not found? Bom, mas ainda temos tempo, não né? Sei. Não? Bom, então... Cara, eu não sei, eu não vou saber falar especificamente. Não sei. Bom, resumindo, né, porque o texto é grande, rende um vídeo inteiro para isso. For us to get these, which I call little gravitational lasers. Mas ele é projetado com precisão para receber e armazenar energia do vácuo, estruturar a água e as moléculas, criar coerência e optimizar a biologia para o crescimento. Era só isso que tu queria ouvir, papo. Era só isso, tá legal. Cris. Bom, não tem muito problema. Amigo. Mas, Cris, valeu a pena. O Cris tá estático ali, eu não sei se ele está nos escutando. Câmbio. Cris. Acho que o Cris foi congelado. Vou esperar o retornar o contato. Olha, ele está ouvindo. Enquanto ele retorna o contato, nós vamos passar para a pergunta do Hélio. Hélio, a pergunta para ti agora do heliocentrismo é a seguinte. Quem disse a frase? O cosmos está dentro de nós. Não foi a cosmos interior. Eu ia dizer. A Cris. Quem disse a frase? O cosmos está dentro de nós. Somos poeira de estrelas, somos um meio para o universo se conhecer. Quem enviou esta pergunta? Tempo, e o Cris retorna. A tempo. Tá, mas isso aí muitos mestres ao longo da história já falaram, mas uma pergunta enviada pelo quer Cris. Dizer, com esta palavra, com essas letras... Quem disse a frase, o cosmos está dentro de nós, com essas palavras, com essas letras, somos poeira das estrelas, somos um meio para o universo se conhecer. Com essas palavras, né? Porque acredito que muitos conhecedores falavam isto, né? Não posso dar 2 chutes. Deu o primeiro. Se tiver errado... Pode. Leonardo da Vinci. Errou, pode falar mais. Ainda tem tempo. Carl Jung. Errou de novo, quase, mas por pouco, hein? Quase acertou o primeiro nome. Pouco. O Carl, se tivesse parado aí, eu dava certo. Carl Sagan. Hélio. Muito bem, agora a pergunta é para a Jamie Hewlett. Jamie, o físico Nassim Haramein desenvolveu uma métrica como solução para as equações de campo de Einstein. Como chama esta métrica? Tempo. Dica é que também ela forma a escala de massa e energia no universo, ao qual mostra que os seres humanos estão no meio, exatamente no centro do universo, entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Qual é o nome desta métrica, que é a solução para as equações de campo unificado de Einstein? Pergunta enviada por Chris Kitts. Não lembro. Para isso tem vários modelos, eu realmente não lembro essa específica. É o nome dele com o nome de uma amiga dele. De uma amiga dele. É a pesquisadora. É a vizinha. É a vizinha. Gente, o nome é Haramein Rauscher, que é a doutora Elizabeth Rauscher. Não lembro. Ajudou a desenvolver. É o nome da escala? É o nome da escala Haramein Rauscher. Haramein Rauscher. Uma escala revolucionária também. É, ela mesma. Bom, gente, é o que é. A Jamie está ganhando. Vamos lá. Tcharam! Cris, a sua pergunta foi enviada por Júlio César. Qual é o nome original de Jesus Cristo? Tempo. Que dizem que é. Que dizem que é boa. Que dizem que é.
É, porque, né? Só se a mãe dele se aparecesse aqui. Pô, agora. quando ele era pequeno, a galera chamava ele de Cris, cara. De Cris. Teu xará. Cristinho. Cristinho. Cara, como eu vou saber isso? Não sei. Eu já tinha ouvido falar sobre isso aí, mas não lembro. Aguinaldo. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Sei lá, bem. José, o nome do pai. Errou. José Júnior. Júnior. Sananda. Tá, Né? Mas tem várias nomenclaturas que dizem ser o nome dele, né? Hélio. Marmelho. Se eu não acertar agora, eu não acerto mais, porque a próxima pergunta é a do Cris, né? Então já viu. Sim. Como é conhecida a lendária cidade do interior da Terra, segundo o suposto relato do almirante Richard Byrd? Tempo. Vou repetir. As cidades intraterrenas eu sei algumas, né? Mas a que ele... A lendária se referiu- cidade, isso, que o almirante Byrd, como é conhecido, encontrou, né? Como é conhecida a lendária cidade do interior do planeta Terra, segundo o suposto relato do almirante Richard Byrd, enviada por Daniel Antônio Poksapski. vamos ver. A mais conhecida é Shambhala. Mas... É mais conhecida, é. O segredo, tem Mas até não- um segredo lá. Exatamente. Mas não é a que ele proferiu. O Então, segredo de Shambhala. Não, aquele se refere lá no centro do Polo Norte. bom, de qualquer forma, um big beijo pra mim, que você foi o tempo. Cué. Agartha. Agar. E não é que tu errou de novo, velho? Agartha. Exatamente. Muito O bem. reino de Agartha. Isto. Agora, a última pergunta que eu farei é para Jamie. Depois, eles vão se fazer perguntas. Jamie, É a fogo cruzado. pergunta é: qual é o principal instrumento utilizado para medir o campo vibratório na radiestesia? Tempo. Qual é o principal Eu instrumento? sei essa. Aquela são duas estacas, assim, dois palitinhos de metal. Que eu Pode não ser lembro o nome. também, mas tem um outro que gira. Qual é o principal? Pêndulo. Acertou. Pêndulo. Acertou. Muito bem, Jamie. O pêndulo. Muito bem. Muito bem. Está na frente. Olha Isso aí. aí. E agora é a hora do desempate, porque é a pergunta que vale 3 pontos. E o Hélio vai fazer a pergunta pra Jamie, depois o Chris vai fazer a pergunta pro Hélio, e depois a Jamie vai fazer a pergunta pro Chris. E eu só fico aqui colocando tempo. Muito bem. Então, Hélio, pode começar a fazer a pergunta então para Jamie. Cite uma das árvores sagradas para os druidas. Não sei de nenhuma. Eu ia falar da principal, né? Mas fica à vontade para falar. Eu não conheço nenhuma. Nenhuma mesmo. Então, Hélio, qual é? Uma, Qual é? aqui é a principal denominada. É o carvalho. Tem até Olha só. os Mas tu mentores poderia ter dizem. dito também o pinheiro. O pinheiro tu conhece muito bem. O Pinheiro, Carvalho. Que interessante, eu não sabia disso, viu? Vivendo e aprendendo. Interessante, Olha aí. Muito A legal. magia- Interessante. também. Os mentores mas- dizem Do Carvalho, essa pergunta. que o incenso mais eficiente é do musgo do carvalho. Dizem que é o melhor incenso. Bom, então é isso. A Jamie então fez 5 pontos. Maravilhoso para início. E agora é a vez do Chris perguntar para o Hélio. Em homenagem a Jane, que tá aí, eu vou perguntar sobre um caso ufológico. Oba! O Nilson Patero foi abduzido no interior de São Paulo. Mas os ETs, por algum motivo ou outro, Devolveram. deixaram... Não queremos mais. Devolveram ele na cidade do Espírito Santo. Qual Olha. cidade foi essa? Puxa Santo. vida. Tempo. Imagina. Do interior É, paulista no Espírito Santo. É, ele virou um Espírito Santo. Hoje tá ruim, hein?
Pô, o professor Laércio já falou sobre esse caso. Eu não conheço. Qual é a cidade? Imagina falar o nome de uma cidade interior do Espírito Santo. Você aí do Espírito Santo, se sabe, deixe nos comentários. Ah, eu sinto muito. Cola com a nossa. Ah! Mas Te deu uma dica, hein? já acabou o tempo. Já acabou. Colatina. Colatina. Mas essa Olha pergunta só. acho que corre o risco de ser a mais difícil do quiz. Sinto muito. Vai ser fácil. Jamie, é tua vez de perguntar pro Chris a última pergunta do quiz. Vamos ver agora. Agora, é hora de se Eu vingar. pergunto pra quem? Pro Cris? Pra mim. Isso, pro Chris. A Operação Prato, né? Mas na verdade ela só mudou de comando, ela não terminou. Ah, Ela certo. mudou de comando, Uhum. um novo nome. Qual é esse novo nome Certo. no até hoje? Então a Operação Prato ela mudou de comando e mudou de nome, é isso? Então, Isso. E qual Exatamente. qual é o nome do novo nome da Operação Prato? Que ela continuou. É. Qual é o nome que ela tem hoje? Se não foi chupa-chupa, será que é Colares, alguma coisa? Eu não vou saber o novo nome. Que Eu sei que é em interessante. Colares, né? Pois Mas é. Será que... Eu não vou saber o novo nome. Eu realmente não sabia que ela tinha ganhado o novo nome. Aprendi agora. Não sabia. Eu sei que ela ficou Vivendo. popularmente Tá aí mais conhecida uma como chupa-chupa. pergunta. Isso, mas tá aí mais uma pergunta, acho que pra ser bem a candidata mais Também. é, Essa também tá. é Operação Carajás. Operação Carajá. Carajá. Olha! Operação Foco Carajá. da Operação a região de Carajás, mais ao norte do Pará. Mais ao norte. Sim. Mas Que legal, o foco da Operação Prato então mudou para mais ao norte e mudou para o nome Carajás também. Agora é Operação Carajás. Exato. Operação Que Carajás. legal. Jamie, eu agradeço muito a tua participação e eu quero que a gente, se possível, combine de fazer mais vídeos para explicar melhor tudo isso, como funciona a Operação Prato, agora a Operação Carajás, né? E em que rumo está esta história, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando, participando do quiz. Aprendi um monte de coisas hoje que eu não sabia. é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, pra ti também. Depois eu quero conhecer mais o teu trabalho, Cris. Bom, então, agora o Chris está com 16 pontos, né? O Hélio, que fez incríveis um pontinho hoje, está com 63 pontos. E a Jamie, 5 pontos. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês no quiz. Foi maravilhoso. É um Pava Quiz histórico com a Jamie, né? Que faz parte da história do país e do mundo. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado também. Nós nos vemos nos próximos. Mandem um abraço, mandem um tchauzinho pro pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Um big beijo. Até o próximo. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos e até mais.